Isaías, capítulo de número 9, versículo 2. Eu tenho uma pergunta, eu preciso fazer uma pergunta para mim hoje, para você hoje. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Capítulo 9 do profeta Isaías, ele fala sobre o advento de Cristo, sobre o nascimento de Cristo. Na nossa cultura, nós vamos chamar isso de Natal. Então, eu quero ler o versículo 1 agora, o 2 e o 3 nessa sequência. Vamos para o 1. Mas para a terra que estava aflita. Observe isso, para uma terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Então, o profeta está dizendo que a terra estava aflita e a terra estava mergulhada, envolta nas trevas, na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Diga: Senhor, fala conosco e dá-nos o entendimento do teu propósito. Amém. Tome o seu lugar, meu amado, tome o seu lugar. Qual o entendimento que nós temos do Natal? Será que nós, povo de Deus, cristãos, família de Deus, nós temos realmente a dimensão exata do significado do que é o Natal para nós? O que é o Natal? Eu quero convidá-lo, eu quero me convidar, a gente, não sei, talvez fazer uma meia-culpa. Eu não sei, eu confesso que eu também não sei. A gente, de alguma maneira, nós fomos envolvidos numa grande onda, numa grande tsunami social, a respeito da concepção do que é o Natal. E eu acho que seria bom, em algum momento, a gente parar e ter assim um senso crítico de dizer: meu Deus, será que eu não entendi diferente do propósito? Será que não tem outros elementos que estão contaminando a minha percepção do que é o Natal? Eu não quero apontar dedo, Deus me guarde disso, porque hoje, em família, reunidos, tivemos desde ontem belíssimas celebrações de abraços, de trocas de presentes, não coisas caras, coisas simples, mas eu ganhei uma camiseta e dei um cinto de calça.
que comprei com Adriane e Gilberto em São Paulo, lá no Brás. Baratinho, entendeu? Não estou falando de valor, mas será que Natal é o Chester, é o pastel, é a rabanada, a castanha? Será que é isso? Será que é apenas isso? Por quê? Porque Deus, Ele trouxe o Cristo para nós. Nós começamos lendo esse capítulo do profeta messiânico, e ele desenha para nós o sentido do Natal. O sentido do Natal está desenhado aí. Ele começa dizendo: a terra, não um bairro, uma vila, um povoado, não uma cidade, não um país. O sentido é maior, é amplo, é geopolítico total. A terra estava aflita. A terra, a humanidade estava aflita. Mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Então, uma terra aflita, mergulhada nas trevas. Era assim que estava a terra. Era assim que nós estávamos. Até que ponto a gente entende isso? A gente estava numa atmosfera de aflição e de escuridão. Era assim. Até que ponto a gente entende o significado do Natal? Não é um velhinho chamado Papai Noel, não é uma árvore bonita, enfeitada, e eu não sou contra isso. Eu tenho lá em casa, minha esposa gosta, tem árvore, tem presépio, tem tudo. Eu não estou dizendo, vamos negar isso, não. Eu estou dizendo que é muito mais que isso. É muito mais que um enfeite, que um adorno, é muito mais. O sentido é um sentido espiritual. E eu quero pensar contigo nesta noite sobre isso. Aí o versículo 2, eu diria que ele vai no ápice da situação. Ele vai dizer: o povo que andava em trevas. O povo que andava em trevas. Então, esse povo está na escuridão total. Na escuridão total. A gente, quando tem o privilégio de viajar e sair das fronteiras do país, você descobre algo que, uau, a desgraça do pecado é a mesma. Só muda a linguagem, porque aqui usa-se o português e ali vai usar um outro idioma, mas a miséria é a mesma. É a mesma. A miséria é a mesma. A desgraça é a mesma. Moribundos, escravizados, aprisionados. A miséria é a mesma. A mesma. O povo que andava em trevas e de repente, diz a Bíblia, viu uma grande luz. Então, de repente, no meio desse caos, uma luz brilhou. E o profeta vai dizer: e os que viviam na região da sombra da morte. Região da sombra da morte. Ou seja, o elemento que provoca a sombra é a consequência de algo que a faz, que a constrói. Diz o texto que aqueles que viviam na região da sombra da morte. Então, a morte aqui é uma entidade e que produz um efeito. Produz um efeito. É nesse contexto que surge o Natal. Então, o Natal, ele vem como uma resposta a uma necessidade. Qual é a percepção que nós temos do Natal? Há uma mesa bonita, uma decoração bonita,
iguarias gostosas, e eu não estou negando isso, iguarias gostosas. Mas o sentido não é esse. E a dor da minha alma é quando é que nós vamos entender a dimensão do sentido do Natal. O interessante é que o profeta Isaías, 700 anos antes, ele faz essa declaração. E quando Jesus vem como resposta a uma terra que está aflita, a um povo que está nas trevas, quando o Senhor vem como resposta, olhe qual é a atmosfera que a terra está. Vamos agora para Lucas capítulo 2. E eu gosto de pensar a palavra me anima, me estimula, me mexe comigo. Capítulo 2. Olha um detalhe, eu quero que você perceba esse detalhe. Capítulo 2. Capítulo 12 de Lucas, o médico amado, é o capítulo que desenha o Natal. Ou seja, aqui é a gênese do Natal. O Natal está sendo narrado aqui. Então vamos tirar uma lição para nós do que é o Natal. Capítulo 2 de Lucas, nós já falamos que o profeta Isaías diz que o povo estava em trevas, a terra triste, o povo estava literalmente arruinado, e de repente surge uma luz, a luz veio, e essa luz é o Cristo que vem. Agora, olha Lucas capítulo 2, naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto. Quem é César Augusto? Um governante. Ele publicou um decreto. O que é um decreto? Siga esse raciocínio. É um ato político, é uma decisão política. Então, uma decisão política, ela foi colocada, foi promulgada, diz o texto, convocando toda a população do império para recercear, fazer um recenseamento. Então, veja só, Lucas, o médico amado, está falando a seguinte coisa: olha, é um tempo de um governo, há uma decisão política, e a decisão política, ela envolve, ela abarca, abrange, grife essa expressão, toda a população. Siga esse raciocínio. Esse texto do capítulo 2 é o texto do Natal. Esse texto é o preâmbulo do Natal, é o Cristo que está chegando. E ele chega em que contexto? Qual é o contexto que o Cristo está chegando? É um contexto de uma decisão política, uma ação política, uma promulgação política, uma lei, e essa lei envolve toda a população, toda a população. Então, o conjunto de todos inclui todos. Todos estão envolvidos nisso. Versículo de número 12. Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos, observe, todos iam alistar-se. Cada um a sua própria cidade. Todos. Então, é uma decisão política que envolve toda a população. Todos estão envolvidos. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Um decreto que vem governamental, ele não exclui, ele não tem o elemento excludente de ninguém, ou seja, não tem idade, não tem estado de gestação. Maria está com 9 meses, poderia ter uma cláusula ali, não poderia ter? Olha, os idosos, os deficientes, as grávidas, poderia ter alguma coisa ali, tendo um elemento para excluir. Quem já passou dos X anos de vida não precisa.
O decreto que vem é um decreto que é para todo mundo. Ah, mas ela está em trabalho de parto e ela nasceu, e ela a origem dela é outra cidade e não tem um transporte rápido, não interessa. Imagine, vamos trazer para hoje, mas ela fez todo, não tem nesse tempo, mas ela fez todo o pré-natal aqui no Hospital de Bom Sucesso. Ela fez todo o pré-natal aqui. A médica, o obstetra e tudo, os exames estão todos aqui no hospital. E ela mora aqui na comunidade e na hora que entrar em trabalho de partos, ela atravessa a rua e está no hospital. Mas a lei que veio, me diz, não, mas a origem dela é São Paulo, é Minas, é Mato Grosso. Aí alguém vai dizer, mas ela está com 40 semanas, ela vai dar à luz. Não importa, não interessa. Ela tem que ir para lá. Esse é o tempo, esse é o tempo em que o Natal está acontecendo. Esse é o tempo. O texto diz que, por causa de um decreto, todos têm que ir para as suas cidades. Então imagine você, tente fechar os olhos e pensar a seguinte coisa: romarias de pessoas indo em todas as direções dos quadrantes, norte, sul, leste, oeste, gente indo para lá, gente vindo para cá, gente chegando. Imagine o tumulto que está nesse local, nesse tempo. Versículo 4. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi. Versículo 5, a fim de alistar-se com Maria. Versículo 6, e aconteceu que, estando eles ali, depois de uma viagem longa, cansativa, difícil, cheia de detalhes, claro, chegou o tempo de ela ter a criança. Versículo 7, então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero ler esse texto para você, para voltar à primeira pergunta que eu fiz. A gente tem noção do que é o Natal? O que significa o Natal? De alguma maneira, entrou em nós que Natal é presente, é roupa nova, é ganhar presente. De alguma maneira entrou em nós esse sentimento. Comer muito? Hoje alguém falou comigo aqui, eu perguntei, como é que foi? Pastor, comi muito. Foi a primeira palavra da uma querida. Pastor, comi muito. O que é o Natal? Qual é o significado do Natal? O que o Natal é para nós? O Natal para Deus é a resposta para um caos. Natal para Deus é a resposta para uma tragédia humana, para uma desgraça humana. Deus, ao trazer o menino, ao trazer Jesus, Ele não traz Jesus porque Ele estava sem fazer nada. Ele não traz Jesus porque Ele pensa fazer alguma coisa para quebrar a rotina. Ele não traz Jesus para quebrar uma rotina. Ele traz Jesus para ser a solução para as nossas desgraças, para a nossa morte. Irmãos, o que é uma população triste, destruída, sentimentalmente, fisicamente, na saúde, em todas as áreas? Então, Jesus vem como um remédio para mudar a situação, para trazer luz, para acertar tudo. Agora, observe esse texto de Lucas. Ele disse que quando vem o Natal, toda a cidade, o país inteiro está preocupado, está envolto com o quê?
Qual é o assunto quando vem Jesus? O assunto não é o menino, o assunto não é a estrela que brilhou, o assunto não é o Deus que se fez carne, o assunto é outro. O assunto é uma decisão política. Você deve estar perguntando, pastor, onde o senhor quer chegar? Você vai entender daqui a pouquinho. Então, um tema político, uma decisão de império, de governo, ela se sobrepõe ao fato mais importante da humanidade. O fato mais importante, ele passa desapercebido. O fato mais importante, ele se torna completamente rejeitado. Porque a Bíblia vai dizer, nesse texto de Lucas, que não havia lugar para aquela mulher. Uma mulher com 9 meses, aquele barrigão enorme, uma mulher cansada da viagem, aquele barrigão tremendo, uma viagem longa, difícil. E diz o texto que não há lugar para ela dar à luz, não tem um lugar para ela deitar ali. Você acha que José não tentou negociar com aquelas hospedagens? Você acha que não? Meu querido, eu não quero para mim. Meu querido, está cheio o hotel? Não, mas eu não quero para mim. É que a minha esposa já está com contrações, trabalho de parto, e talvez Maria com a mão sobre a barriga, talvez já com o aspecto de alguém que está com dor. Não, meu amigo, não é para mim. Grife essa expressão, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu aceito, é só para ela. Eu quero só ela. Arranje no corredor, coloque num canto, é só para ela. E a resposta é não tem, está cheio, não tem vaga. Ninguém ali tem um pouco de compaixão. Não, eu estou sozinho, eu sou um cara novo, eu cedo o meu quarto, eu cedo o meu quarto para ela. Eu cedo o gerente, eu cedo a cama que eu tenho, eu cedo para essa senhora, eu cedo. Ela vai ganhar luz, está em trabalho, eu cedo. Não há isso. Esse é o contexto do Natal. Aí, eu quero ler contigo um outro versículo, para a gente fazer um contraponto agora. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 37. Mateus 24 e 37. Eu quero agora trazer esse texto para depois a gente tentar fazer uma conexão aqui. Observe isso. Pois, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também. Versículo 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Coloque esse texto na tela e faz aqui uma montagem para mim. Apague a palavra dilúvio. Apague essa palavra. Eu quero ter voz profética nesta noite para mim e para você hoje. Apague essa palavra dilúvio. O texto diz para nós, e nós lemos que, como foi nos dias de Noé, vai ser no dia da volta do Filho do Homem. A Bíblia ela não se conflita, ela é perfeita na revelação. Então a Bíblia está dizendo que vai haver um quadro similar, uma similitude. Então, da maneira que foi aqui,
ela vai se replicar, ela vai ser igual. Como foi aqui, vai replicar, vai ser similar ao que foi lá. Então, há uma similitude. O povo andava em trevas, e de repente esse povo vê uma grande luz. Nasceu Jesus. O menino nos nasceu. Você leu comigo, Lucas 2, que no momento de Jesus nascer, na narrativa de Lucas, o tema daquele tempo, a notícia daquele tempo, o fato daquele tempo, não é o menino que nasce. É o quê? É um recenseamento. É um burburinho político. Qual é o comentário de uma família para outra? E aí, votou? Votei. E você conseguiu? Recenseou? Recenseei. Pô, foi difícil. E tive que ir lá para o canto lá. Eu sou de Campina Grande, sei lá. Eu sou de Taubaté. Fui a Taubaté e voltei. Difícil. Ih, que viagem complicada. Mas consegui. Eu consegui. O animal estava bom. O outro falou até que o animal dele morreu no caminho. Estava cansado, sei lá, mas eu consegui. O tema, o assunto, a discussão é o recenseamento. Talvez recebe um documentinho. O assunto é o recenseamento. E ganhou lá uma fichinha lá. Eu cumpri o dever cívico, fiz o recenseamento. O assunto é esse. Uma moça grávida, 9 meses, de porta em porta, numa hospedaria, não tem vaga, está lotado. O pessoal veio para o recenseamento, se hospedou e ainda está na fila, não foi. É porque ela está grávida, mas não tem vaga, não tem vaga. Eu lamento muito, desculpe, eu até gostaria, mas não tem vaga para ela. Aquele momento é o Natal que está vindo, é Jesus que está nascendo, é Deus que tomando a forma humana e vindo para mudar a nossa história, para nos abençoar. Aí Mateus vai dizer para mim e para você, que como foi nos dias de Noé, vai ser igual agora. E eu mandei, quando eu coloquei Mateus, volta para Mateus, e eu propositalmente, eu mandei apagar o assunto do dilúvio. Então, pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será que a gente apagando o dilúvio, a gente poderia botar outra coisa, não? Será que apagando o dilúvio, e eu quero provocar eu e você hoje, eu poderia colocar como foi nos dias anteriores a posse? Eu quero só provocar. Eu quero me autoprovocar também. Porque eu quero fazer um pedido de perdão a Deus. Será que em alguma maneira, irmãos, a gente não está se perdendo nas nossas preocupações? Será que, irmãos, lá em Lucas, o recenseamento, ele interessa ao Império Romano. O recenseamento, ele interessa a Roma. Ele não interessa ao povo de Deus. Não interessa. O resultado do recenseamento é uma resposta para Roma. Você sabe quem mora lá onde Jesus vai nascer? Não são romanos, são hebreus.
é o povo que era o povo de Deus. E o povo que era o povo de Deus não discerniu que na barriga daquela jovem chamada Maria está vindo o Natal. Está vindo o Messias. Aquele povo, aqueles hospedeiros, eles não discerniram isso. Muita gente hoje está em casa, eu não quero criticar quem está. Pastor, hoje é Natal, para ficar conversando. Contando piada, rindo, comendo. E eu me pergunto, Deus, o que é o Natal para mim? O Natal foi um dia esse Cristo ter me arrancado da desgraça de vida que eu vivia. Natal para mim foi um dia ele ter quebrado a vida torta que eu praticava. Natal para mim é a minha carta de alforria, eu dizer, livre estou, eu estou livre, estou livre das misérias que eu praticava. O que é Natal para mim? Natal para mim é dizer, eu não ando mais em trevas. Isso é Natal para mim. Natal para mim é isso. Natal para mim é dizer, eu não fico mais embriagado. Isso é Natal para mim. Isso é Natal para mim. Natal é dizer, não, eu não estou mais embriagado. Natal para mim, Natal é isso. E até que ponto a gente vai entender a dimensão do que é o Natal? Então, o Natal não é a convenção de um calendário gregoriano, 25 de dezembro. Natal é todos os dias. Então, todo dia que eu acordo é Natal, porque eu estou livre. Todo dia que eu acordo é Natal, porque eu não estou me drogando. Todo dia que eu acordo é Natal, porque eu não estou prostituindo. Todo dia que eu acordo é Natal, porque eu estou livre. Natal é isso. Natal é isso. Natal é isso. Natal é provar essa paz que Isaías vai dizer que ele é o príncipe da paz. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isso é Natal, é ter essa dimensão. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Lucas foi muito simples, ter a criança? Não, Deus pediu emprestado o útero de uma virgem, pela ação do Espírito Santo. Eu vou te dar o privilégio, tu me empresta o teu útero, e eu vou te dar a honra de você me ter, e eu vir à terra. Irmão, Deus poderia ter vindo numa nave espacial, sei lá, num anjo, podia, mas Deus não fez isso. Deus tomou a forma humana, para vir da forma humana, dizendo assim, eu vou vir na forma humana, para que você saiba que todas as aflições e as dores e as angústias que você vai passar, eu também passei. Então, quando eu digo que está doendo, quando alguma coisa me entristece, e nós sofremos isso o tempo todo, uma palavra nos fere, e às vezes ela fere mais que uma pedrada, porque ela entra na alma, dá uma dor tremenda, e ele vai dizer, eu já passei por isso, eu sei o que é isso, eu sei, eu já passei por isso, o texto vai, na sequência, continua em Lucas 12, versículo 7, então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino, e o deitou numa manjedoura.
Porque não havia lugar para ele na hospedaria. Porque a preocupação, a conversa de quem está na hospedaria é: já conseguiu fazer o recenseamento? Tem muita gente. Fui lá e fiquei horas, não deu tempo, mas eu vou voltar amanhã. Eu volto amanhã, porque tinha muita gente na frente. Então, o tema é o que está acontecendo a nível da política. Será que nós, igreja, não estamos correndo esse risco hoje, não? Nos decepcionamos? Um grupo sim, outro grupo não, porque até torceu, ficou feliz, mas não importa. Nós, povo de Deus, não nos movemos pelo resultado de urnas ou de qualquer outra coisa que seja. O nosso Natal é outro. Você pode dizer amém por isso hoje? Nós temos um outro Natal. Versículo de número 8, 2 e 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Olha, irmãos, aqui começa a ter esperança. No meio de um caos que está na cidade, que só pensa no nível de terra, no nível de recenseamento, no nível de política, no nível de posse. Irmãos, nem tudo está perdido. Há um grupo de homens que estão no campo, guardando os rebanhos nas vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Por que o anjo não desceu para a hospedaria? Por que o anjo não desceu no meio da cidade? Porque a cidade e a hospedaria e as pessoas estão com outro nível de preocupação, um outro nível de questionamento, Eu tenho andado com muito medo quando outros temas sobem para o altar e tomam conta do altar, e a gente não percebe. A gente não percebe isso. Veja, uma moça chega ali e ninguém nota, ninguém percebe. Não tem nenhum ato de amor, de compaixão. Uma senhora gestante, eu vou ceder o lugar para ela. Não tem nenhum ato de cavalheirismo, eu vou ceder o lugar. Ela está gestante. Já viu em ônibus, quando tem lá a cadeira do idoso, e quem sentou finge que está dormindo? Né, Beth? Finge que está dormindo. Ou então, um ônibus cheio, vem andando aquela moça grávida pelo corredor, você fala: não para na minha cadeira, não para aqui. E de repente ela para aquele barrigão, tu olha assim, droga! Tanto lugar para ela parar, ela parou aqui. Aí você tem dois caminhos: a senhora pode sentar ou fingir que está dormindo. E tem gente que até baba no teatro, para fingir bem, para fingir bem. Ninguém, mas o anjo quando vem, ele não vem lá na cidade, não vem na hospedaria, ele não vem na fila do recenseamento. O anjo quando vem, ele vem a quem está no campo. Agora observe isso, volta ao versículo 8, e grife essa expressão assim. Grifa essa expressão, havia naquela mesma, grifa isso aqui, pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias grifa essa expressão. Eu sei que você é muito capaz, muito inteligente, você já pegou. Quem está no campo, na madrugada, na vigília da noite, vigiando o rebanho, está dormindo? Tá, Beth? Porque se dormir, o que acontece? O predador acaba com o rebanho. Então, na madrugada, aqueles pastores, como é que eles estão? Acordados, ligados na tomada e tenso, com o cheiro do predador, porque o predador tem cheiro. Estamos correndo hoje um grande perigo na igreja, no arraial de Deus. A igreja perdeu a capacidade do olfato espiritual, e o diabo está entrando nas casas. Irmãos, que Deus renove o nosso
olfato espiritual. Que Deus renove o teu olfato. De você, opa, tem cheiro de enxofre, tem cheiro de capeta aqui perto. E já parte para Satanás, eu sei que você está aqui. Fora, 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 fora. Algumas madrugadas, minha esposa não sabe, já falei aqui, Deus me levanta, e eu saio de incômodo em incômodo do meu apartamento, dizendo, sai, sai, falo baixo para não acordar ninguém. Eu vou do tanque, área de serviço, ao meu escritório, todos os quartos da casa, sala, varanda, vou na ponta do pé. Chego lá na área de serviço, sai! Sai! Vou mandando embora em tudo que é cômodo, tudo que é cômodo. Não estou dizendo que eu estou sentindo lá, mas pelo sim, pelo não, eu vou botar para fora. Pelo sim, pelo não. Mas sabe, a gente perde essa capacidade desse olfato espiritual. Olha esse texto aqui, irmãos. Pastores viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos. Sabe quando? Durante as vigílias da noite. Grife essa expressão, durante as vigílias da noite. Durante. Eu pergunto para você, pastor, eu não tenho ovelha. O teu rebanho são teus filhos, tua esposa, teu esposo, é a tua casa. Como? Tu tem rebanho, sim. Tu tem rebanho, sim. Senhor, me dá o olfato espiritual. Eu quero sentir o cheiro do capeta. Quando bota a luz, tem diabo chegando por aí. Tem cheiro de inferno chegando. Porque esses homens, esses pastores, eles não têm um fuzil automático. Eles não têm uma arma de fogo. O que eles têm? Tem um cajado. Davi vai dizer que o leão vinha e tomava a ovelha, o urso vinha e tomava a ovelha. E o que esses pastores têm? Eles têm umas pedras, um cajado e têm uma atenção total. Então, enquanto uma cidade está pensando no recenseamento, pensando em atender a uma proposta romana, esses homens estão a noite toda. Fico pensando quais são as técnicas que eles criaram para não dormir. Lembro quando época de estudante, eu tinha que estudar para uma prova, fazia uma garrafa de café, botava na mesa e ficava futucando o olho para não deixar o olho fechar, estudando de madrugada. Se você quer algo, você parte para cima com sangue nos olhos. Você parte para cima. Esses homens, esses pastores estão assim, uma audição aguçada. A gente está ouvindo o que estão se falando dentro de casa? Hoje, brincando com meus netos, estou vendo eles burburando, eu falei, fala alto. E ele é muito esperto, acha que quer ser mais do que eu. Alto! Eu falei, não é para falar a palavra alto, é para falar alto que você está falando. Ah, te peguei, moleque. Mas é só para dar uma ideia. Será que a gente está com uma audição espiritual ativada? Irmãos, nós estamos num tempo de guerra, irmãos. Nós estamos num tempo de guerra, irmãos. Eu vou repetir, nós estamos num tempo de guerra. Num tempo de guerra, meu. O inimigo está rondando, ele está andando em derredor. E se a gente não tem um olfato espiritual aguçado, uma audição aguçada, vamos ser surpreendidos. Lembra a parábola do joio? Dormindo os homens. Completa para mim. Dormindo os homens. Você lembra como é que continua o texto? Dormindo os homens, quem veio? Veio o inimigo. Dormindo os homens, pastores, no campo, na madrugada, estão ligados. A quem Deus traz a dádiva, ele nasceu. A quem? A quem está na fila lá do recenseamento? A quem está discutindo se é 13 ou 22? Hein? A quem Deus traz a notícia? A quem Deus traz a notícia? A quem Deus traz a notícia? É a quem está no blá blá blá? Não.
Não, 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 não. Deus traz a quem está lá na noite, ligado na tomada, tenso, vigiando. Qualquer galho que quebra, ele já, opa. O rebanho está dormindo, mas eles não. Eles não. Papai, mamãe, visite o quarto dos filhos e estenda as mãos em oração. Visite o quarto dos filhos. Hoje eu brinquei para um. Está pensando o quê, cara? Rapaz, eu olhei pensamento. Ele falou, estava pensando em fazer o 2 no banheiro. Eu falei, tu vigia, cara. Está pensando o quê, cara? Aí você fala de repente para pegar na curva assim, e a pessoa no ato falha e acabar falando. Está pensando o quê, cara? Papai, mamãe. Há 2 eventos acontecendo. Há um menino que está nascendo. E há um tema nacional. A quem o anjo vai se manifestar? A quem está na vigília da noite. Versículo de número 9. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Diga assim, eu recebo essa palavra hoje. Diga, o anjo de Deus, ele vai descer na atitude de vigilância. Receba essa palavra hoje. Papai e mamãe, o anjo vai te visitar. Papai e mamãe, o anjo, nessa tensão. Irmãos, imagine a tensão daqueles pastores, a tensão, porque o inimigo é feroz. O inimigo, ele é covarde. Um descuido, ele dizima o rebanho. Um descuido, ele dizima aquele rebanho. Eles estão ali na tensão. Acha que não cansa? Cansa. Acha que não tem sono? Tem. Claro que tem. Mas eles estão ligados, batendo na cara. Não, eu não posso dormir. Porque se eu dormir, eu vou ter perdas irreparáveis. Aí o Deus que está no trono diz isso aqui. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. Grife essa expressão, colore com outra cor. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Irmãos, quando a glória brilha, o perigo é dissipado. Amém? Diga assim, vigilância atrai a presença. Diga, e a presença dissipa as trevas. Era noite, era escuridão. É um momento de perigo, mas a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E quando a glória brilhou, o medo, os predadores foram afastados. Você pode dizer amém? E ficaram tomados de grande temor, porque, eu estou acostumado, eu sei que tem leão, tem urso, tem cobras perigosas, mas agora tem glória. E quando a glória aparece, versículo 10, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, privilégio de quem está na torre de vigia, privilégio de quem está vigiando, privilégio de quem está dizendo, Deus, eu vou me esforçar, porque eu vou estar na vigilância, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. Natal. Para quem chega a notícia? Quem recebe essa notícia? Quem está preocupado com recenseamento? Quem recebe essa notícia? Quem está feliz porque a hospedaria está cheia? Quem recebe essa notícia? Quem está vendendo muito lanche? Porque uma cidade cheia está bombando o comércio, ou não está? Está vendendo de tudo, né? De souvenir a lanchinho. A cidade, a economia está bombando. A economia está bombando. A economia está, meu Deus, não pode, está demais. A economia está bombando. Quem recebe a notícia? É quem sabe que o perigo, com recenseamento ou sem recenseamento, o perigo está presente. Eu vou repetir. Com recenseamento ou sem recenseamento, o perigo
está presente. O perigo está presente. Versículo de número 11. É que hoje, ou seja, a cidade não conheceu, os hospedeiros não conheceram, quem cruzou com ela não conheceu, ninguém conheceu. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o menino? Não, o Salvador. Diga o Salvador. O Salvador, que é Cristo ungido, o Senhor. Hoje nasceu. Natal é isso. Natal é isso. Natal é as trevas foram quebradas, dissipadas. Eu estava em trevas, eu estava entristecido, mas agora eu estou livre. Agora eu estou livre. Versículo de número 12. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês, não eles, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente, apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial. Onde eles estavam? No deserto, no pasto. E que horas era isso? De noite. Mas a vigília atrai a presença, traz a glória e um exército de anjos. Irmão, se você permanecer na vigília, vai ter anjos cercando a tua casa. Vai ter anjos cercando a tua vida. Os anjos vão descer, irmãos. Irmãos, não é anjo, é classificado. É um exército de anjos. É um exército de anjos. As tuas orações estão subindo. Hoje vi aí o netinho de Júnior e da esposa linda aí, lá na Califórnia, membro de uma igreja, Assembleia de Deus, casada por um pastor. A criança agora apresentada no altar de Deus. Irmãos, os pais estão aqui a quilômetros de distância, mas os anjos estão ali. Os anjos de Deus. Irmãos, a nossa atitude de vigilância, ela não é em vão. Ela não vai ser em vão. A tua atitude de vigilância, ela é cansativa, é desgastante. É desgastante. Eu sou exemplo disso. Minha mãe não está aqui hoje, meu pai não está aqui hoje. Quantas madrugadas eu cheguei muito endemoniado e via a luz do quarto acesa e botava na ponta do pé o ouvido e escutava os gemidos da oração subindo. Jesus, salva meu filho, salva ele, liberta. Aquilo me arrepiava, porque eu estava vindo da lama. E quando chegava, eu ouvia as orações que subiam. Irmãos, isso não cai em vão. Deus vai responder as orações. Deus vai responder as vigilâncias. Ele vai. E de repente apareceu um anjo. Meu Deus! Estão acostumados a ver urso, a ver leão. Aí Deus falou assim, eu tenho outra coisa para mostrar para vocês. Eu tenho um exército, miríades de anjos. Aquele coral angelical cantando, dizendo, versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Ah, meu Deus! Agora observe isso. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Grife essa expressão, volta lá. Grife essa aí. Os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu. O artigo está no plural. Os pastores. Raciocine comigo isso. Onde os pastores estavam? Aonde estavam? No campo. Lá no deserto, lá num pasto. Fazendo o quê? Vigiando os rebanhos. Mas quando Deus se manifesta, quando a presença dEle chega, quando a palavra dEle é colocada, todo temor, toda preocupação, ela é cancelada. Olha o que vai acontecer. Os pastores disseram uns aos outros, unanimidade, coesão, vamos até Belém.
Como assim? Vai com todo mundo? Não. Vão eles. E o rebanho? Vão ficar aí. Mas e o perigo? Que perigo? Deus já veio. Deus já veio. Há uma canção que diz: haverá paz no vale. Eu tive um filho. Tenho um filho que, quando terminou a faculdade, decidiu também ir para fora, fazer estudar fora. Pastor Samuel hoje. E foram anos lá fora e eu anos aqui orando. Ele lá e eu aqui. Eu não sei se ele tem ideia, a noção de quantas orações eu fiz todos os dias. Senhor, livra ele, guarda ele, Senhor, livra. Porque muita gente que vai para fora perde o rumo, perde, se estrupia todo. Se estrupia todo. Deus, guarda ele, livra ele, abre a mente dele, corta os laços, Senhor, corta os laços. Ele não faz ideia de as orações que foram todos os dias. Senhor, livra ele, Pai, não deixa ele se encantar com nada lá de fora, porque é uma vida muito além do padrão de uma vida mais assim, interiorana nossa. Deus livra, corta o laço. Deus não deixa. Espero que não tenha aqui vendo ninguém, mas eu tenho gente que os filhos já passaram por prisão, presos, drogas, loucuras e mais loucuras. O que eu tenho de melhor que o outro, família? Nada. Mas uma atitude de oração de Deus. Mas isso vale para quem vai para fora ou vale para quem vai estudar em outro estado? Fazer universidade em outro estado? É a mesma coisa. Senhor, cobre com o teu sangue, guarda, livra, faça, corta lá. É uma vigilância. Aí Deus vem e se manifesta. Ele fala: vamos até Belém. Versículo 16 agora. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Sabe, irmãos, Natal tem significado para quem tem um histórico anterior. O que eles estão encontrando, o que eles estão vendo, uma cidade inteira desconhece. Uma cidade inteira, um país inteiro desconhece. Então, o que é Natal? Pastor, é roupa nova. Não. Natal não é uma mesa bonita. Natal é outra coisa. É ter a liberdade de dizer: eu andava nas trevas e agora vejo luz. Natal é estar na preocupação de uma noite, vigiando um predador faminto que tenta levar uma ovelha. Eu estou vigiando ali para que isso não aconteça. Aí Deus vem e se manifesta. Isso é um Cristo que vem e vai mudar a minha história. Você entendeu isso hoje? Eu quero fazer um convite a mim e a você hoje, a partir da atitude desses pastores. Hoje uma querida apresentou o filho dela, o filho do casal. É a primeira vez que está vindo? Não, o outro é a primeira vez. E trouxe. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre vocês. Muitos daqui que estão aqui têm filhos que não estão aqui. Tem parentes que não estão aqui. E eu quero dizer: Deus, eu quero fazer como esses pastores. Eu quero dizer: Deus, me dá, Deus, a capacidade de estar na torre, nas madrugadas, vigiando o rebanho que me foi confiado. Deus me confiou um rebanho. 3 filhos, 6 netos, e Deus confiou a você um rebanho. Eu sei que Deus confiou a você um rebanho. Eu quero que você hoje diga: Deus, me dê essa atitude desses pastores, porque vai ter recompensa. Quem completa essa obra com zelo. Pastor, eu ainda não tenho filho, então você vai orar por um irmão, por uma irmã, por um